Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma noite gélida de dezembro em Montana, Sarah Mitchell, uma fotojornalista de 32 anos do Seattle Times, dirigia seu Subaru Outback 2023 pela Interstate 90. O relógio digital marcava 23:47 e os flocos de neve dançavam no cone de luz dos faróis. Após 8 horas ininterruptas de viagem, seus olhos pesavam e a placa desbotada do Lucky's Rest Stop, próxima saída, parecia uma bênção. O posto de parada era como tantos outros espalhados pelas interestaduais americanas. Uma construção solitária cercada por pinheiros, com uma loja de conveniência, banheiros e uma pequena lanchonete. O que chamou a atenção de Sarah, no entanto, foi o estranho padrão das luzes do estacionamento. Das 12 luminárias, apenas 3 funcionavam, criando um inquietante jogo de sombras. Enquanto estacionava, Sarah notou algo incomum. Um Ford Crown Victoria preto, modelo antigo, com vidros escurecidos, parado no limite do círculo de luz. A pintura impecável e as rodas cromadas contrastavam com a aparência abandonada do local. Não havia outras pessoas à vista, apenas o som distante dos caminhões na Interstate e o ranger metálico de uma placa balançando ao vento. O que Sarah não sabia era que aquela parada aparentemente inocente seria o início de uma série de eventos que desafiariam não apenas sua sanidade, mas também tudo o que ela acreditava sobre a realidade. O Lucky's Rest Stop guardava segredos que remontavam a 1976, quando 5 pessoas desapareceram misteriosamente naquele mesmo local, em um intervalo de apenas 2 semanas. Dentro da loja de conveniência, o ar estava pesado com o cheiro de café requentado e desinfetante industrial. O atendente, um senhor de aproximadamente 70 anos chamado Earl, mal ergueu os olhos do seu livro de palavras cruzadas quando Sarah entrou. Seus dedos nodosos, manchados por décadas de nicotina, seguravam um lápis meio mordido enquanto ele murmurava números para si mesmo. Sarah comprou um café e notou algo peculiar. Nas paredes, entre anúncios desbotados de Coca-Cola e cartazes de Procura-se, havia fotografias em preto e branco. Todas mostravam o mesmo posto de gasolina em diferentes épocas, mas havia algo perturbador nelas. Em cada foto, parcialmente escondido nas sombras, estava o mesmo Crown Victoria preto que ela acabara de ver no estacionamento. Enquanto examinava as fotos mais de perto, Earl finalmente falou, sua voz rouca cortando o silêncio. Você também o viu, não é? Antes que Sarah pudesse responder, o velho continuou. Toda vez que ele aparece, alguém some. Começou com minha irmã Diane, em 76. Depois foram os outros. O agente do FBI, o casal de Idaho, a garota do Colorado. O celular de Sarah não tinha sinal e o relógio digital da loja piscava meia-noite repetidamente, mesmo sendo quase 1 da manhã. Foi então que ela percebeu algo ainda mais perturbador. Nas últimas 3 fotos da parede, reconheceu pessoas cujos desaparecimentos ela havia investigado para uma matéria 2 meses atrás. Casos que a polícia havia classificado como pessoas que simplesmente seguiram em frente com suas vidas. Earl deslizou sobre o balcão um arquivo amarelado. Dentro, recortes de jornais documentavam 47 anos de desaparecimentos, todos conectados de alguma forma ao Lucky's Rest Stop. Mas o que fez o sangue de Sarah gelar foi a última fotografia do arquivo. Era ela mesma, parada ao lado de seu Subaru, tirada há menos de 15 minutos. No verso da foto, escrito com uma caligrafia elegante, "A próxima". As mãos de Sarah tremiam enquanto ela folheava o arquivo. Cada página revelava um padrão sinistro. Os desaparecimentos sempre ocorriam em noites de neve, sempre após a meia-noite. E sempre havia relatos do misterioso Crown Victoria. Mas havia algo mais. Cada vítima era uma pessoa que estava investigando algum tipo de história. Jornalistas, detetives particulares, investigadores,
todos conectados por uma teia invisível de busca por respostas. Earl começou a contar uma história que mudaria tudo. Em 1976, sua irmã Diane não havia simplesmente desaparecido. Ela estava investigando uma série de acidentes inexplicáveis na antiga mina de carvão abandonada, localizada 5 milhas ao norte do posto. Os acidentes começaram após a descoberta de estranhas inscrições nas paredes mais profundas da mina. Símbolos que, segundo especialistas, não pertenciam a nenhuma civilização conhecida. De repente, as luzes da loja começaram a piscar. O café na xícara de Sarah começou a vibrar e um zumbido grave preencheu o ambiente. Earl, com uma calma perturbadora, apontou para a porta dos fundos. Há uma passagem subterrânea que leva à mina. Foi construída durante a lei seca para contrabando. É sua única chance. Quando Sarah olhou novamente para Earl, seu sangue gelou. O velho atendente estava completamente imóvel, como uma fotografia tridimensional. Através das janelas da loja, ela viu que os flocos de neve também estavam suspensos no ar. O tempo havia literalmente parado. O único som era o do motor do Crown Victoria, que agora estava estacionado diretamente em frente à porta da loja. A porta do carro começou a se abrir lentamente, revelando algo que desafiava a compreensão humana. Sarah tinha segundos para decidir: enfrentar o que estava saindo do veículo ou arriscar a passagem subterrânea que poderia levá-la às respostas que todos os outros haviam procurado. Sarah escolheu a passagem subterrânea. Com o coração martelando no peito, ela atravessou a porta dos fundos e encontrou uma escada de metal oxidada que descia em espiral pela escuridão. Usando a lanterna do celular, mesmo sem sinal, ela começou sua descida. Os degraus rangiam sob seus pés, ecoando pela passagem estreita que parecia não ter fim. Após o que pareceu uma eternidade, o túnel se abriu em uma câmara ampla. O ar estava denso e úmido, com um cheiro metálico que lembrava cobre. As paredes estavam cobertas com os mesmos símbolos mencionados por Earl, mas havia algo diferente. Eles pareciam pulsar com uma luz própria, emitindo um brilho azulado que se intensificava com sua aproximação. Foi então que Sarah fez uma descoberta chocante. Em nichos escavados nas paredes, encontrou dezenas de câmeras, gravadores e cadernos, pertences das pessoas desaparecidas. Cada item estava perfeitamente preservado, como se o tempo não os tivesse tocado. Em um dos cadernos mais recentes, datado de apenas 3 meses atrás, havia anotações sobre uma teoria perturbadora. O Crown Victoria não era um carro, mas um portal, uma manifestação física de algo que existia entre as dimensões do tempo e espaço. Enquanto examinava as evidências, Sarah começou a juntar as peças. Cada pessoa que havia desaparecido tinha chegado perto demais da verdade. Os símbolos nas paredes não eram apenas inscrições, eram equações, fórmulas que descreviam a natureza da realidade em uma linguagem que a humanidade ainda não estava pronta para compreender. Um ruído metálico acima dela indicava que algo ou alguém estava descendo a escada. Sarah tinha que tomar uma decisão crucial: continuar explorando mais fundo na mina em busca de respostas ou tentar encontrar outra saída antes que fosse tarde demais. O som dos passos se aproximava e junto com ele vinha aquele mesmo zumbido grave que havia sentido na loja. O som dos passos cessou abruptamente. Sarah se escondeu atrás de uma coluna de rocha, segurando a respiração. No silêncio absoluto, ela podia ouvir apenas as batidas do próprio coração. Foi então que uma luz azulada começou a se espalhar pela câmara, mais intensa que o brilho dos símbolos nas paredes. Na penumbra, Sarah viu algo que desafiava a lógica. Earl estava lá, mas não era o mesmo Earl da loja. Este parecia décadas mais jovem, usando um uniforme da polícia de 1976. Ao seu lado, uma mulher que Sarah reconheceu das fotos antigas. Diane, sua irmã. Ambos pareciam tão sólidos quanto fantasmas.
suas formas oscilando como uma transmissão de TV com interferência. Finalmente, alguém chegou tão longe, disse o jovem Earl, sua voz ecoando de forma não natural. Você não está investigando desaparecimentos, Sarah. Está testemunhando uma convergência. Diane completou. O Crown Victoria é apenas uma âncora, um ponto fixo no tempo onde todas as realidades se encontram. Os símbolos nas paredes começaram a se mover, fluindo como mercúrio líquido. Sarah percebeu que não eram equações antigas, mas um código em tempo real, documentando cada decisão, cada momento em que alguém chegava perto demais da verdade. A mina não era apenas uma mina, era um núcleo de monitoramento, um posto avançado de algo muito além da compreensão humana. De repente, o chão começou a tremer. Do teto da caverna, gotas de um líquido prateado começaram a cair, formando poças que refletiam diferentes versões da realidade. Em cada reflexo, Sarah podia ver versões alternativas de si mesma. Algumas onde ela nunca parou no Lucky's Rest Stop, outras onde ela escolheu diferentes caminhos. O verdadeiro horror se revelou. Não eram pessoas desaparecendo, eram realidades se fundindo. Cada desaparecimento era, na verdade, uma pessoa descobrindo que sua realidade era apenas uma entre infinitas possibilidades. O Crown Victoria não sequestrava pessoas, ele as transportava para suas realidades corretas. As paredes da caverna começaram a se dissolver, revelando um vasto espaço interdimensional. No centro, pairando como uma sentinela silenciosa, estava o Crown Victoria, sua pintura preta, absorvendo toda a luz ao redor. A porta do motorista se abriu lentamente, revelando não um interior de carro, mas um corredor infinito de possibilidades. O momento da verdade havia chegado. Sarah estava diante de uma escolha que transcendia a simples questão de vida ou morte. O jovem Earl e Diane se aproximaram, suas formas etéreas flutuando suavemente. Cada pessoa que chegou até aqui teve que fazer uma escolha, explicou Diane. Alguns escolheram retornar e viver com o peso deste conhecimento. Outros, ela gesticulou para o Crown Victoria, escolheram explorar o que existe além. Sarah então compreendeu por que o Earl da loja parecia tão resignado. Ele era a versão que escolheu voltar, condenado a ser o guardião eterno do Lucky's Rest Stop, observando enquanto outros descobriam a verdade que ele havia tentado expor décadas atrás. Cada desaparecimento registrado não era uma tragédia, mas uma transcendência. Com as mãos trêmulas, Sarah pegou sua câmera. Em vez de fugir, começou a fotografar metodicamente cada detalhe. Os símbolos fluidos, as poças dimensionais, o corredor infinito dentro do Crown Victoria. Quando terminou, virou-se para Earl e Diane com uma determinação férrea nos olhos. Vocês estão errados, disse ela. O mundo precisa saber, mas não através de desaparecimentos misteriosos. Precisa ser documentado, compreendido. Sarah então fez algo inesperado. Caminhou até o Crown Victoria e, em vez de entrar nele, começou a fotografar seu interior, capturando a impossível geometria do corredor interdimensional. O carro começou a vibrar violentamente, como se protestasse contra essa violação de seus segredos. Os símbolos nas paredes pulsavam freneticamente e o espaço ao redor começou a se distorcer. Mas Sarah continuou fotografando, mesmo quando a realidade começou a se dobrar sobre si mesma. Em um flash de luz cegante, tudo mudou. Sarah se encontrou de volta ao Lucky's Rest Stop, mas algo estava diferente. Suas fotos permaneceram intactas em sua câmera, a primeira evidência concreta já registrada do fenômeno. O velho Earl estava lá, mas agora sorria, um sorriso de verdadeiro alívio. Você é a primeira, ele disse. A primeira a escolher documentar em vez de fugir ou transcender. As fotos de Sarah Mitchell se tornariam o centro de uma investigação internacional. O Lucky's Rest Stop foi fechado e isolado,
mas o Crown Victoria nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele ainda aparece em outros pontos de parada ao longo das interestaduais americanas, aguardando o próximo investigador corajoso o suficiente para enfrentar a verdade. Quanto a Sarah, ela nunca mais foi a mesma. Suas fotografias, embora perfeitamente nítidas, mostram algo diferente para cada pessoa que as observa. E às vezes, nas noites mais escuras, ela jura ver um brilho azulado pulsando através delas, como se os símbolos ainda estivessem vivos, ainda contando suas histórias infinitas. O mistério do Lucky's Rest Stop nunca foi completamente resolvido, mas talvez essa fosse a verdadeira resposta. Algumas verdades não são feitas para serem resolvidas, apenas documentadas.